Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marília do Páginas Letras e hoje é domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu queria mostrar para vocês e apresentar 5 autoras que eu realmente acho que todo mundo deveria conhecer. A primeira autora que eu queria mostrar para vocês é a Eliane Brum. Ela é gaúcha e ela se destacou mais até agora como jornalista, ela já recebeu mais de 40 prêmios nessa área, mas ela agora está se aventurando um pouco mais pelo mundo da literatura. Dela eu li Duas, que foi publicada no Brasil pela Leia. É uma história muito incrível, muito triste e ao mesmo tempo muito bonita. Ela vai tratar da relação mãe e filha de uma maneira muito visceral, muito forte, muito profunda. Então até que ponto você e a sua mãe são uma pessoa só, até que ponto vocês se encontram e até que ponto vocês se divergem, digamos assim. A escrita dela é maravilhosa, ela traz um pouco da escrita jornalística para o livro dela, uma linguagem clara, dura, objetiva. Então, ao mesmo tempo em que a leitura flui muito, porque a linguagem é muito acessível, digamos assim, é uma leitura que em certos momentos você tem que dar uma pausa e respirar, porque é bem difícil de digerir, digamos assim. Então, recomendo muito a Eliane Brum, apesar de eu só ter lido esse livro de ficção dela, é uma autora que me conquistou bastante. A segunda autora que eu quero falar para vocês é a Cornélia Funke. A Cornélia é alemã e ela se dedicou mais à literatura infanto-juvenil, principalmente pendendo para o lado fantástico. Da autora, publicados aqui no Brasil, a gente tem a série Reckless, que é primeiro A Maldição da Pedra e depois Sombras Vivas, ambos publicados pelo selo Paralela, que é um selo da editora Companhia das Letras, e também Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. Bom, a escrita da Cornélia é fascinante, é uma escrita muito poética, as descrições dos mundos que ela cria são assim de babar, de cair o queixo, porque realmente é uma autora que sabe trabalhar com outros mundos. Ela cria, ela inventa e ela amarra tudo certinho nas tramas dela, que não fica nenhum pontinho solto. A escrita dela, apesar de ser voltada para a literatura infanto-juvenil, é uma escrita muito gostosa e assim, não tem como você como adulto não se envolver pela história dos personagens que ela cria. Os personagens, por sua vez, são incríveis, dá para se apaixonar por um tanto deles. Tanto é que o meu segundo personagem, assim, sem ser principal, que agora me fugiu o nome de como se fala, é o Dedo Empoeirado, do Coração de Tinta. Então eu fiquei muito encantada pela escrita dela, eu acho que vale muito a pena conhecer a obra dela, mesmo sendo literatura infanto-juvenil. A próxima autora que eu queria mostrar pra vocês é a Rainbow Rowell. Ela já é mais conhecida, principalmente aqui no YouTube, nos Booktubers, pelo sucesso que ela fez com Eleanor Park. Bom, ela escreve livros mais young adults, ou jovem adultos aqui no Brasil, como a gente conhece, mas ela não se prende a só uma temática. Então, um livro dela vai tratar de um aspecto da adolescência, o outro com outro aspecto, com outro foco. Tem um livro dela já com um público mais adulto, mas a escrita dela é muito envolvente. Apesar de parecer uma história mais banal, digamos assim, ou com nem tanta profundidade, ela consegue envolver o leitor de uma forma que a gente não consegue largar o livro. Dela a gente tem publicado aqui no Brasil o Eleanor Park, Fangirl e Anexos, todos eles publicados pela editora Novo Século. Vale muito a pena conhecer se você quer ler uma obra mais leve, mais divertida, mais engraçada. Os livros da Rainbow são muito divertidos, então fica a dica pra vocês. As próximas duas autoras que eu quero falar um pouquinho pra vocês são autoras que me enlaçaram, me fizeram cair de queixo por elas a partir do ano passado, quando eu as conheci. E a primeira delas que eu quero falar é a Nadine Gordimer. A Nadine é sul-africana e toda a literatura dela é uma literatura muito engajada. Durante toda a sua obra, ela vai falar um pouquinho sobre o aspecto social da África do Sul, tanto antes, quanto durante, quanto depois da época do Apartheid. Então, assim, é uma literatura muito rica, uma literatura que faz a gente cair com os pés no chão e pensar um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre a realidade daquele país. Tanto é que nos traz um conhecimento que a gente nem imagina de como é a África do Sul, ou o que a gente sabe que passa pela televisão, não passa nem perto do que a gente encontra nos livros dela. Então, é uma literatura muito dura, eu diria até que é uma literatura mais
obscura em certos sentidos, porque fica difícil até você entender o que realmente está acontecendo ali, captar, sabe? Entrar na essência do personagem, porque é uma realidade que nos foge totalmente. Mas eu gostei muito da escrita dela. É poética, mas ao mesmo tempo é difícil às vezes de você se acostumar. Demorou um pouquinho nos livros que eu li dela pra eu entender, pra eu entrar no fluxo da escrita. Mas quando você entra, é fascinante. Dela eu tenho aqui pra mostrar pra vocês O De Volta à Vida, publicado pela Companhia das Letras. O Melhor Tempo é o Presente, também da Companhia das Letras. E Tempos de Reflexão, de 1954 a 1999. Esse aqui é publicado pela Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros, perdão. E bom, esqueci de falar que a Nadine, ela é uma ganhadora do Nobel de Literatura, ela ganhou o prêmio em 1991, e só daí a gente pode perceber o tanto que a obra dela foi importante, foi reconhecida, e o tanto que é ótima, ótima mesmo, super recomendo para vocês. E por fim, mas não menos importante, eu queria falar um pouquinho sobre a Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda é nigeriana e a literatura também dela é uma literatura muito engajada. A Chimamanda, ela não foca em um aspecto só, ela foca em diversos, como a religião, como a cultura, educação, preconceito. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esse retrato da Nigéria e do que ela vivenciou e do que ela passou como pessoa, a gente consegue perceber várias nuances durante o romance, tanto da escrita dela quanto do que ela conseguiu perceber indo para os Estados Unidos, porque ela estudou lá. Então a gente vê como que eu posso dizer, uma mistura entre a cultura dela e a cultura, digamos assim, fora da África, muito legal, e ela consegue passar como o africano se sente, assim, como o nigeriano se sente, de uma maneira exemplar, gente. A escrita dela é linda, 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 é muito fluida, é muito poética também, e assim, eu sou embasbacada por ela. O primeiro livro que eu li dela foi o Americaná, que é incrível, vocês têm que ler a história da Efemelu e do Obise, não tem como não se apaixonar por esse livro. Aí ela também publicou já aqui no Brasil o Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, todos eles publicados pela Companhia das Letras. E temos também, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês, os Sejamos Todos Feministas, que agora parece que vai virar um livreto, também pela Companhia das Letras, que é um discurso que ela fez falando sobre feminismo, muito bacana. Também tem um outro discurso dela, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que agora me foge o nome, mas que assim, você vê ela falando, não tem como se apaixonar por essa mulher, gente. Ela é muito incrível. Bom, pessoal, é isso. Essa foi, digamos, a minha pequena homenagem para o Dia Internacional das Mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo o que vocês acharam nos comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Não se esqueçam de inscrever no canal aqui, em algum lugar, para receber os próximos vídeos. E é isso. Um super beijo. Tchau!